O Carlos susteve a respiração e abriu a sua encomenda da Amazon. É um novo aspirador robô que vai deixar o seu chão impecável por um preço muito mais baixo do que ele estava à espera. Para o Carlos, é 5 estrelas. Desde aspiradores robô a eletrodomésticos para a cozinha e muito mais, encontre os produtos com as melhores opiniões a preços que vai adorar hoje mesmo na Amazon. Mais um episódio da nossa cultura na Rádio Observador. Estamos em Viseu, no Museu do Caramulo. Hoje, a olhar para um período mais longínquo da história, vamos olhar para a arte sacra e estou com a Inês Espina, técnica superior de museologia do Museu do Caramulo. Inês, nós temos tendência para achar que a arte sacra pertence exclusivamente às igrejas, não é? Mas nem por isso. Não, nem por isso, e acho que precisamente por isso é que temos que lhe dar espaço para que ela possa ser compreendida. Na nossa cultura, ou na cultura cristã, católica, os fiéis têm por hábito precisamente ir às igrejas, aos mosteiros, etc. E é lá que se contempla normalmente estas figuras de arte sacra. E quando vêm para os museus, a menos que tenham efetivamente algum tipo de familiaridade com esta arte, parece que se torna mais distante ou que está fora do seu contexto. Mas não é assim que deve acontecer e não é assim que devemos vê-la. E é precisamente interessante porque esta sala se chama a Sala da Liturgia e Devoção. Ou seja, nós quase que conseguimos transportar para esta sala todo o espírito que se correlaciona com estas peças. E nós devemos falar sobre elas porque por trás destas peças estão muitos autores nestes períodos, muitas vezes anónimos, ou não tão assim conhecidos, e está também um grande trabalho ao nível escultórico, que é que no fundo aqui o que associamos a estas peças de arte relacionadas particularmente com a arte sacra. E a arte sacra é bastante rica. Nós temos não só a escultura, como temos ourivesaria, como temos os paramentos, e é interessante observá-los e olhar com mais detalhe, olhar com o nosso olhar de historiador, para tudo aquilo que a arte sacra nos vai contar. Nós temos que pensar aqui numa situação que é, a arte sacra remete-se sempre a um tema específico, que no caso é a religião, todo aquele temor religioso, o medo do juízo final, isto se quisermos remeter a uma arte mais antigas. E no fundo as igrejas e os mosteiros eram os centros, eram os polos difusores dessa religião. E é através da arte que eles procuravam, no fundo, ensinar a todos os fiéis, todas as pessoas que se deslocavam aos sítios. Aqui vamos descontextualizar e vamos olhá-las como obra de arte e não como um pressuposto de ensinamento. Vamos apreciar ou aprender a apreciar os pequenos detalhes. E eu acho que é esta complacência que às vezes precisamos de dar à obra de arte. É olhar e ser só um bocadinho complacentes com ela. E estamos aqui a olhar para duas peças de arte que são os alabastros, não é? Que pertencem, aliás, foram feitos pela oficina de Malines, que também foi uma oficina muito importante na história de Portugal e na execução de várias peças de arte. Inês, consegues explicar o que é um alabastro? Estou a ver aqui à minha frente, são 2 quadros pequenos revestidos a veludo por fora e ao centro tem uma espécie de uma pedra trabalhada. Exatamente. Então, um alabastro é uma designação aplicada a 2 tipos de minerais, portanto, o gesso e a calcite. No fundo, é isto que faz com que seja um alabastro. Estes são alabastros flamencos, como consegues perceber, e vêm precisamente então da oficina de Malines. As imagens de Malines gozavam uma grande popularidade em Portugal. Por isso é que é particularmente interessante que nós possamos olhar para elas com alguma atenção.
Portanto, elas são exemplares de uma indústria artística que floresceu então, como eu já referi, em Malines, desde meados do século XVI até o primeiro terço do século XVII. A produção, no fundo, em grande escala para o mercado europeu, destes baixos relevos historiados, era sobretudo sustentada pela devoção mais privada. No fundo, era em volta, não é bem dos mecenas, mas das famílias que tinham, se calhar, alguma ligação mais particular, e daí chamámos esta devoção mais privada. Portanto, no fundo, eram montados em pequenos retábulos domésticos, ou funcionavam também como quadros avulso, de pequenas dimensões, emolduradas, madeira dourada, que no fundo é aquilo que nós aqui também conseguimos perceber. E o que é que está especificamente representado nestes 2 alabastros que temos aqui no Museu do Caramulo? Portanto, estes 2 alabastros representam, como já referimos, motivos religiosos, aqui no caso muito ligados a Jesus Cristo, e temos então a deposição no túmulo e a oração de Cristo no horto. A oração de Cristo no horto, que representa Jesus no horto das oliveiras, que no fundo, tendo feito a ação de graças depois da ceia, Jesus deixa o cenáculo e vai com os seus discípulos até ao horto das oliveiras e reza. É um relevo pouco saliente, portanto é mesmo um baixo relevo. Ele conserva alguns vestígios de policromia. Se nós nos aproximarmos com o devido cuidado, nós conseguimos perceber que há um ou outro vestígio de policromia. Isto também é particularmente interessante, porque normalmente se remete muito a esta ideia clássica da escultura, e nós aqui conseguimos perceber que não, que ela era pintada e foi por perder a cor. Aqui nós na composição encontramos os apóstolos Pedro, Tiago e João, que estão adormecidos enquanto Jesus Cristo está a rezar. No outro lado, nós temos então a deposição do túmulo, que é de um relevo um bocadinho mais fino ainda que o quadro anterior. Conserva, no entanto, traços fortes de um dourado aplicado no alabastro, e a composição desenvolve-se em 2 planos também bem demarcados. O primeiro definido pela muralha de personagens, e o segundo com o fundo de uma paisagem escarpada de densa sombra. Gostava também de dizer que artisticamente este tipo de relevos incorpora aquela que é a linguagem do Renascimento. Nós conseguimos remeter-nos também pela época em que eles se enquadram, e esta linguagem é perceptível precisamente nestes motivos ornamentais, nas cenografias, na composição, que nós aqui conseguimos perceber muito bem. E verte no fundo aqui também o gosto italianizante em iconografias, que eram no fundo e na maior parte das vezes copiadas a partir de gravuras contemporâneas. Portanto, esta questão de ser um tema muito comum que depois é aplicado a diferentes tipos de materiais. Inês, só perguntar-te, porque pode não ser explícito para todos, falaste aí várias vezes em policromia, que está aqui presente neste alabastro. Consegues explicar-nos o que é essa policromia? Sim, é a cor. No fundo, é a cor que era aplicada às obras de arte. E como eu referia, muitas vezes nós queremos que há determinadas obras de arte que são naturais, que não têm qualquer tipo de cor. E aqui não, nós conseguimos perceber, embora que lá está já muito perdida, algum tipo de cor que aqui se apresenta. Foi mais um episódio da nossa cultura na Rádio Observador, desta vez no Museu do Caramulo, em Viseu.